Hebreus 10, 19 a 25, diz assim: Tende, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Oremos. Senhor, nós agradecemos pela suficiência do sacrifício de Cristo, porque nem se eu fosse o mais excelente dos músicos, e nem se todas as vozes que nesse recinto estão e cantaram ao Senhor fossem as mais afinadas do mundo, ainda assim a sua glória passaria qualquer virtude ou excelência que pudesse ser encontrada em nós. Nada em nós poderia valer a dignidade da sua glória, da sua grandeza. Por isso agradecemos, porque mesmo nas nossas imperfeições, na nossa pequenez, o Senhor providenciou um meio de termos comunhão contigo, não baseado em nós, mas baseado no teu Filho, na suficiência da obra de Jesus. E por causa dele, nós temos ousadia de cantarmos ao Senhor, de lermos a tua palavra, de falarmos com o Senhor e de ouvirmos o Senhor sem medo de sermos consumidos, porque estamos em teu Filho. Pai, me ajuda na exposição da tua palavra, a despertar talvez alguém que está adormecido para o assunto que nós vamos tratar hoje, de confirmar e animar cada vez mais os que estão prestando atenção na vida cristã. Mas ajuda-nos, ó Deus, a não sermos hipócritas e adorarmos o Senhor da boca para fora, de termos um discurso e uma atitude diferente do nosso discurso. O Senhor abomina tal coisa. Por isso pedimos a tua ajuda e o teu socorro, em nome do Senhor Jesus. No mês de dezembro, tem sido nosso costume pausar, especialmente na parte da manhã, nossas exposições para abordarmos um assunto ou um tema que possa te encorajar e te despertar nesse ano que se aproxima a viver de forma digna do Senhor. Então, eu consegui traçar aqui os assuntos que foram tratados nos últimos anos, quando a gente começou a ter um foco mais nesse sentido de usarmos o mês de dezembro como vamos dizer assim, um potencializador, né? Um anabolizante espiritual, dar uma injeção para que você comece o próximo ano da forma que Deus quer. No final do ano de 2015 nós tratamos sobre oração. Nós falamos sobre como começar o próximo ano com uma vida de oração decente, entender a necessidade, como fazer, por que fazer. No final de 2016, nós falamos sobre como começar o ano de 2017 com uma perspectiva profética. Em que sentido? Nós trabalhamos textos e visões dos profetas e como que aquilo poderia nos ajudar a ter uma visão melhor de Deus, uma dedicação, uma devoção e uma vida digna do nome do Senhor.
E no final do ano passado, 2017, nós falamos sobre o que é ser discípulo. O que é viver como um discípulo de Jesus? Começar o ano de 2018 caminhando com Jesus de perto, como os discípulos faziam, viver como um discípulo de Cristo. E nesse mês de dezembro, pelo menos o que eu vou trabalhar, eu conversei com o Mildo, com o Júnior, nós vamos pregar nesse mês de dezembro, na parte da manhã, temas ou assunto envolvendo um desafio para a consagração, uma dedicação maior, uma consagração maior, um compromisso maior com Deus. Então, o assunto que eu vou tratar nos 3 sermões é sobre marcas de uma vida cristã consistente. Como que eu sei, como você pode saber se você tem uma vida cristã de qualidade? Você vai poder analisar esse ano que passou e julgar a si mesmo dentro disso. A minha vida cristã esse ano foi consistente? Teve qualidade? A minha vida para Deus foi uma vida de qualidade? Marcas de uma vida cristã consistente. O texto que lemos aborda uma dessas marcas: comunhão. Quem tem uma vida cristã consistente tem vida de comunhão. Quem está próximo de Deus está próximo do povo de Deus. Isso é uma marca de uma vida cristã consistente. E comunhão, por ser um termo tão usado, corre o risco de se tornar um assunto muito banalizado, falar de comunhão, né? Mas Deus leva muito a sério a comunhão do seu povo. E a melhor definição do que seria o contrário da comunhão é inconformidade. Eu fui olhar o dicionário, todos os antônimos do termo comunhão, e o que mais expressa o que é de fato a comunhão, mas de forma contrária, é a inconformidade. Quem não se ajunta com o povo de Deus não está na forma de Deus. Quem não tem comunhão com Deus não está na forma que Deus quer. Essa pessoa, ela está inconformada, não no sentido de estar indignada. Olha, eu estou inconformado com o meu time de futebol. Olha, eu estou inconformado com o governo do meu país. Olha, eu estou inconformado com o meu patrão. Não é nesse sentido. Essa pessoa, ela não tem direito de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou inconformado com a sua igreja. Olha, Senhor, eu estou inconformado com o seu povo. Por isso, eu vou viver a vida cristã do meu jeito, isolado, longe do povo do Senhor. Talvez você pensou em desunião, oposição, mas dentro da perspectiva bíblica, sobre o que é uma vida centralizada em Cristo, ou seja, cristianismo. Inconformidade é a ação oposta à comunhão. O que é o livro aos Hebreus? Não entrando na discussão de quem escreveu a carta, mas tratando o mérito do porquê a carta foi escrita. A carta é um apelo de alguém que está testemunhando pessoas que conhecem o Evangelho e estão namorando a ideia de abandonarem o Evangelho e, consecutivamente, abandonarem a adoração pública, a comunhão pública e o testemunho público. O debate que há é se esses judeus estavam se desanimando e flertando com a ideia de não estarem mais juntos por causa do apego, vamos dizer, ao culto da antiga aliança, toda aquela pomposidade, todos aqueles detalhes. Outros pensam que os judeus estavam um pouco desgostosos com a presença de gentios e a mistura, e que isso estavam levando eles a desanimarem de se reunirem juntos. E, vamos dizer assim, a ideia mais provável, que é uma das coisas que mais, até foi dita aqui no capítulo 10, era o calor da perseguição. A dificuldade que eles estavam enfrentando por serem reconhecidos como cristãos. Tanto que no final, aqui no versículo 34, por exemplo, vamos ver o versículo 32 até o 34, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores,
em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, ou seja, vergonha, quanto de tribulações, ou seja, perseguição por causa da fé, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que deste modo foram tratados, ou seja, andando no mesmo caminho que cristãos antes deles experimentaram de sofrimento, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, pessoas que estavam presas por causa do Evangelho, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Então, por você ser cristão, você poderia perder sua casa, seu negócio naquela época, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eu vou ficar com essa perspectiva. O sofrimento era tão grande que eles estavam começando a não mais ter uma vida cristã consistente que os levassem a suplantar todas essas dificuldades e permanecessem em comunhão. Não é um apelo do João Vitor, do pastor dessa igreja, para que você participe de todos os cultos. Não é um apelo meu usar esse texto para falar o seguinte: olha, em 2018 eu quero ver todo mundo em todos os cultos aqui. Não é isso. Até porque o texto vai tratar o seguinte: verdadeira comunhão não é presença, verdadeira comunhão é qualidade de intimidade com Deus e com o seu irmão. É interesse na vida do próximo com qualidade para estimular, e se estimular é continuar mantendo uma confissão pública do Evangelho e da pessoa do Senhor Jesus. Na verdade, esse texto eu quero usar para nos chamar a atenção disso. Nós precisamos nutrir e desenvolver uma vida cristã com consistência, com firmeza, com robustez, com carne, com substância, e não uma vida cristã capenga, levado na barriga, nas coxas. Se dá, eu faço; se não der, não me preocupo, sem o mínimo de dedicação possível. Então, a minha palavra de incentivo para 2019 é a mesma do autor, que é uma exortação, que é um convite para estar ao lado e dizer coisas que te anime a considerar a vida cristã com mais carinho, com mais dedicação. Você tem que levar esse assunto a sério, porque você corre o risco de se desviar por causa de uma vida cristã inconsistente. Por que é importante abordar esse texto? Porque o autor do texto viu o seguinte: vocês estão prestes a se desviar, vocês estão prestes a apostatar. Então, ouçam o que eu tenho a dizer a vocês, o autor dizendo aos hebreus e também para nós, a cristão de todas as épocas. E esse tema é um tema bem delicado, porque de um lado a Bíblia afirma que nenhum salvo perde a salvação e todos estão ou são seguros em Cristo até o fim. Aí você pode dizer: bom, nós cremos nas doutrinas da graça, nós cremos que o salvo vai perseverar até o fim. Essa é uma verdade bíblica, e vocês já me ouviram pregar isso aqui inúmeras vezes. Eu não creio que aquele que está em Cristo, e não é a confissão dessa igreja local, de que aquele que confessou Cristo e foi batizado no corpo de Cristo e foi regenerado pelo Espírito de Cristo, pode perder essas bênçãos por causa de algum demérito próprio. Ele não ganhou a salvação por seu mérito, e ele não perderá a sua salvação por algum demérito. Tudo começa, mantém e termina na obra de Cristo. Por exemplo, João 10, 28, 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Falando das ovelhas. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, o interesse do Filho não contradiz o interesse do Pai. O interesse do Pai não contradiz o interesse do Filho.
o Pai vai preservar todos aqueles a quem Ele deu para o Filho. O Filho haverá de guardar todos aqueles a quem o Pai deu para Ele. É uma verdade bíblica. A Bíblia afirma também o seguinte, que Deus é quem causa, é Ele quem dá o start, a fagulha, a ignição. É Deus quem causa e mantém nossa perseverança na fé. O que isso significa? Se você está sentado no banco hoje aqui, ouvindo a palavra, e não está com uma vida de devassidão, não está entregue ao mundo e à carne, não é porque você é a melhor pessoa do mundo. Não é porque você é um batista regular. Não é porque você é uma pessoa muito dedicada e muito esforçada. O mérito não está em você. Você nunca vai poder bater no peito e dizer: eu nunca me desviei porque eu isso e eu aquilo. Pelo contrário, você nem vai ousar talvez levantar os olhos aos céus de vergonha, talvez como Daniel. Mas alguém aqui duvida da fidelidade do profeta Daniel? Não. Mas ele ora assim para o Senhor: Senhor, a nós nos resta corar de vergonha e nos arrependermos diante de Ti. Mesmo Deus o guardando no meio de um povo pagão, em hostilidade a Deus, ainda assim aquele homem consegue entender que o que ele estava fazendo para Deus não lhe dava licença para não contemplar o seu real estado e do porquê ele precisava de Deus. Ele era um pecador. Tem dois textos, Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Judas 24 e 25 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e tropeços no contexto são as heresias, a influência dos falsos mestres. Você está na sã doutrina porque Deus é quem está te guardando de tropeços. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, ou seja, alegria, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. É um assunto delicado por causa disso. Como é que eu quero que vocês considerem a importância da comunhão, se existe a possibilidade de vocês se desviarem, se a Bíblia diz que Deus guarda os seus? Mas a Bíblia afirma o seguinte: uma das formas de Deus nos levar à perseverança é através das advertências. Essa verdade de que nós vamos continuar seguindo a Deus até o fim tem um lado positivo e tem um lado negativo. As advertências tratam desse lado. O salvo ouve as ameaças, ouve a proximidade da vara, da disciplina, e ele considera: não devo me desviar, não posso seguir outro caminho, é importante que eu permaneça da forma que Deus quer, além dele se sentir estimulado pelas promessas e ter uma esperança cada vez mais robusta no Senhor. Então, uma das formas de Deus nos levar à perseverança, que também é um dos subtemas da carta aos Hebreus, de que estes cristãos perseverassem em meio às dificuldades, ele usa advertências. Ele alerta essas pessoas que elas não passarão desapercebidas, tendo recebido aquele volume de luz e iluminação, e acharem que podem dar as costas para Deus sem nenhum tipo de efeito na vida delas. Que elas podem da noite para o dia dizer: olha, não quero mais isso e eu vou viver assim. E Deus vai ficar olhando de braços cruzados: não, tudo bem, eu vou manter você, sem mexer na sua vida.
Enquanto as promessas de Deus nos estimulam a confiar em Deus, trabalhando nossa esperança nele, por isso que é falado o seguinte: mantenham firme a vossa confissão, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele usa, ele trabalha estimulando a confiança em Deus, mas ele adverte. Por exemplo, no verso 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, o que é isso? Pecado é o que foi tratado antes, os estímulos, as exortações, a pessoa saber que aquilo é uma responsabilidade, nós vamos ver isso depois, e a pessoa dar as costas para isso, e dizer o seguinte: aquilo que é importante para Deus não é importante para mim. O autor diz o seguinte: você está vivendo deliberadamente em pecado. Por quê? Porque você sabe que é errado e prefere continuar no erro. Lembra o sermão de 1 João, oração pelo pecado de morte? A pessoa que erra sem saber, ela toma conhecimento do erro e se arrepende. Nós oramos por essa pessoa para que ela se arrependa. Diferente da pessoa que nós estamos orando, ela toma conhecimento do erro e, ao contrário de se arrepender, ela planeja permanecer no erro. Ela não é inocente, ela não é ignorante, ela não diz: poxa, eu não sabia. Ela sabe que ela está errada e ela planeja, ela continua. A ordenança de Deus é que nós amemos mais a glória dele do que nossa intimidade ou parceria com qualquer pessoa que esteja nesse contexto. Não devemos orar. E é o mesmo contexto aqui. Viver deliberadamente pecado é saber todas as exortações e estímulos à glória de Deus, a manter a sua confissão e como viver em comunhão e dar as costas para isso. Então tem uma advertência. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que isso trata? As advertências nos estimulam a temer a Deus, trabalhando nossa reverência a Ele. Então, não é a ideia de Deus passar um pavor em você, um terror na sua vida, pelo contrário. As advertências estão lá para lembrar o seguinte: nós ainda precisamos continuar vivendo em reverência a Deus. Eu disse que era um assunto delicado por causa disso. Deus guarda, Deus mantém, Deus sustenta, mas por um lado existe a possibilidade da pessoa não dar ouvidos à advertência e Deus mudar o modo de tratamento com essa pessoa. Então, o texto, o sermão, o tema é marcas de uma vida cristã consistente. A primeira marca é comunhão. É para que o ano que se inicia, você preste atenção nisso na sua vida. Porque se você não prestar atenção, você corre o risco de se desviar. Eu não vou citar nomes, mas você pode olhar para os bancos aqui e lembrar de muitas pessoas que estão desviadas. Estão distantes da comunhão. Estão distantes da vida com Deus. Não se trata de uma contradição, mas de um paradoxo. O que é um paradoxo? São duas coisas que andam lado a lado e que aparentemente se contradizem, mas elas não são contradições. Um outro assunto. A Bíblia afirma que Deus é soberano. E a Bíblia também fala que cada ser humano é um agente moral responsável por suas decisões. Ele não é um robô. Ele é responsável. Isso não é para ser visto como uma contradição. Isso são duas verdades que a Bíblia afirma e não está na nossa capacidade de falar o seguinte: é nesse ponto que as coisas se juntam. Não, nós cremos. Deus é soberano, nós somos responsáveis. Nós cremos que Deus pode nos guardar, sim. Nós cremos que se nós não cuidarmos e darmos ouvidos às advertências, nós estaremos entrando na mira da disciplina de Deus por causa do desvio.
por causa de uma vida cristã inconsistente. O que essas duas verdades, quando colocadas lado a lado, nos informam, é que a nossa esperança de qualquer bem e virtude só pode ser encontrada em Deus. A única, vamos dizer, o único alento que você pode ter de dizer o seguinte: como é que eu sei que amanhã eu vou acordar e vou dizer o seguinte: não quero mais saber de Deus? Imagina se essa, vamos dizer assim, se essa condição dependesse de você. Seria um terror. Porque nós começaríamos a perguntar: o quanto é estar ou não estar desviado? O que significa de fato viver para Deus? Será que ir uma vez por semana eu estar desviado? Será que eu ir 2 vezes por semana à igreja estar desviado? Será que se eu ler a Bíblia só de manhã eu estou desviado? Nós iríamos começar a imaginar várias coisas e criar um legalismo sem fim. Por isso está nas mãos de Deus. Nossa esperança de nós não desviarmos está em Deus. Está na mão dele, da promessa dele, no ser dele. Enquanto todo o perigo de se desviar se encontra em nós. E há um texto no Velho Testamento, no livro do profeta Oséias, que mata essa charada, que é bem claro. Oséias capítulo 13, versículo 7 diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Tenha isso em mente. O que vier a acontecer na sua vida, que te leve a considerar ou desconsiderar a reunião dos santos, a estimular uns aos outros, se você chegar nesse estado de ruína, no fundo do poço, você não vai poder apontar o dedo para ninguém, porque a alma que pecar, essa morrerá. Oséias, diante do povo que estava adulterando espiritualmente, não estavam adorando a Deus com fidelidade, o profeta é levantado para exemplificar com a sua vida que Deus estava disposto a resgatá-los daquela situação. E uma das coisas que Deus usa o profeta para dizer é o seguinte: olha, se vocês dependerem de vocês e se vocês forem guiados por vocês mesmos, o destino de vocês é ruína. Mas se vocês quiserem sair dessa situação, só eu posso fazer. Oséias 13:7. Eu tenho isso como um guarda no meu coração, para nunca colocar culpa nos outros dos meus pecados, para nunca ter Oséias de 13:7, 13:9. Obrigado, gente. Oséias 13:9. Eu uso esse texto como um daqueles de Salmo 119, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, e de não agir como Adão agiu no Éden, de eu me encontrar numa situação inconsistente na vida cristã e começar a achar culpados fora de mim, e começar a olhar ao meu redor e dizer: olha, a minha ruína é culpa disso, daquilo e daquilo e daquilo outro. Não, a tua ruína, coloca o teu nome aí, a tua ruína, ó João Vitor, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Nós devemos levar esse assunto a sério, porque há a possibilidade de desvio, e tem 2 formas de desvio que a Bíblia trata. É possível continuar frequentando uma igreja local, porém desviado. Geralmente pensa o seguinte, que desvio é: olha, a pessoa não está mais na igreja. Não, você pode vir aos cultos e continuar desviado. É possível continuar frequentando uma igreja local, porém enganado quanto à doutrina que está seguindo. São pessoas que não deixam de, às vezes são até mais fervorosos que nós, participam de 10 cultos durante a semana, mas estão enganados, não estão seguindo o Evangelho. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, da verdade, do Evangelho, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então há pessoas que podem frequentar uma igreja local com mais afinco,
mais sistemático, com consistência, mais frequência, mas está desviado, não está seguindo o Evangelho. E outra forma de desvio é deixar de frequentar uma igreja local, porém convicto da sã doutrina. Que coisa! Como assim? Se a pessoa conhece a verdade, ela não vai se sentir mais animada? Não, e esse é o caso desses cristãos. Eles não foram mantidos por um falso mestre. Eles não chegaram ao nome de Jesus por causa de um Elimas, o mágico, ou de qualquer outro que estava pervertendo a fé. Eles sofreram horrores por causa do verdadeiro Evangelho, é o que o contexto diz. Estas pessoas estavam indo na cadeia ver irmãos que estavam presos. Essas pessoas estavam alegres de perderem seus bens por causa do Evangelho. Sofreram muito. Não eram pessoas que estavam seguindo o erro. O que aconteceu então para que pessoas com tamanha convicção doutrinária precisassem receber uma advertência e uma ameaça tão poderosa e tão forte do autor, para que elas não abandonassem a reunião pública? Eu ouso dizer o seguinte, irmãos: o autor aqui, ele não está preocupado, como muitos hoje, talvez pastores se sentem preocupados, é o seguinte: olha, eu quero que a minha igreja esteja cheia, eu quero que as pessoas venham para que eu me sinta bem de saber que o meu ministério está indo bem. E como pastor eu digo que é uma tentação que passa no coração. A preocupação do autor é o seguinte: nós vamos ver na segunda parte do sermão que a linha de raciocínio dele é o seguinte: quando a pessoa despreza a reunião pública, ela está desprezando a sua própria confissão de fé. Quando a pessoa diz, e ela começa a querer achar motivos de não estar reunido com o povo de Deus, a primeira coisa que essa pessoa está abrindo mão, está apostatando, é da sua confissão de fé. A confissão de fé não é a confissão de fé da igreja local, ou da igreja batista. A confissão de fé é aquela que ela fez diante da igreja, quando ela passou nas águas, quando ela disse: eu creio. Por isso, é extremamente perigoso achar que você pode seguir a Jesus, manter uma confissão de fé e achar que essa confissão de fé não tem implicações de você para com o seu próximo. O segundo caso de apostasia que nós estamos usando aqui na carta aos Hebreus é essa: são pessoas que têm pleno conhecimento da verdade, são pessoas que conhecem o Evangelho, são pessoas que não estão na mão de falsos mestres e ainda assim resolvem abrir mão da sua confissão, resolvem dar as costas à expressão mais prática, mais vívida de todas da sua confissão de fé, que é o que? Adorar a Deus com o povo de Deus. Por isso é importante você prestar atenção nesse assunto, porque senão você pode se desviar. Pela graça de Deus, eu creio que nós podemos dizer que aqui nós não temos um falso mestre e nem temos heresia. E por causa disso, horrível expectação de juízo está, não se você deixa a igreja batista regular, não vai ter batista regular no céu, mas se você abre mão da sua confissão, de que você está na casa de Deus, debaixo do sacerdócio, do grande sacerdote, o Senhor Jesus, e diz o seguinte: eu não vou te adorar, e eu não vou viver dentro dos seus parâmetros, aquilo que eu confessei lá atrás eu estou abrindo mão, porque não vale mais nada, não tem influência na minha vida. Essa é a linha de raciocínio do autor, e nós vamos ver isso agora. E quando você entende a gravidade e o perigo dessa possibilidade de se desviar, você começa a levar a comunhão mais a sério. Quando nós usamos a expressão meio de graça, nós eu tomo cuidado com o misticismo
Em que sentido? O culto público pode se tornar místico se a pessoa sustenta o seguinte pensamento: eu não tive vida cristã nenhuma durante a semana. Eu não procurei Deus, não tive intimidade com Deus, não orei, não li, não meditei, não procurei me santificar, mas eu espero que o culto seja tão bom, que tudo que eu não tive no meio da semana, em 1 hora eu recebo uma injeção ali, uma bezetacil espiritual e pronto. Eu volte para casa como eu deveria viver a semana toda, e eu espero que o culto realize isso para mim. Não, isso é misticismo. Eu não tenho o poder de fazer isso, e nem Deus está interessado em fazer isso. O culto como meio de graça significa o seguinte: o seu culto durante a semana, a sua experiência de graça durante a semana, ela é maximizada, potencializada, ela recebe um grau maior quando você está no culto público com os santos e com Deus. Você não está na espera de algo, você está pronto para dar algo. Por isso o texto vai dizer: consideremos-nos uns aos outros, estimulemos-nos uns aos outros. Se você vem só para receber e não para dar, significa que não é comunhão que você está tendo. Não é uma presença com qualidade que está acontecendo na reunião pública. Quando você entende a gravidade e o perigo dessa possibilidade de se desviar, você começa a levar a comunhão mais a sério. Não imagine e não caia na besteira. Eu vou usar um termo mais forte possível. Não caia na pregação do diabo. O que o diabo prega? Se tem custo, se tem sofrimento, não vale a pena. Se vai exigir de você, não, eu já sou exigido demais durante a semana. A vida no Brasil não é fácil, a vida no Rio de Janeiro não é fácil. Eu quero pelo menos um dia onde eu não tenha alguma responsabilidade, alguma cobrança, então eu não vou assumir um compromisso. Ou está exigente demais, vou procurar um meio, eu vou procurar um caminho, eu vou procurar uma igreja, ou alguma situação onde exija menos de mim. A vida cristã é uma vida de sacrifício, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós tratamos, acho que foi numa quarta-feira, ou numa IBD, eu não lembro. Nós fazemos sacrifícios para tudo na nossa vida. Nós fazemos sacrifício financeiro, nós fazemos sacrifício físico, nós sacrificamos o nosso tempo para coisas que não envolvem a igreja. Nós dormimos tarde, nós acordamos cedo, para fazer inúmeras coisas que exigem de nós lá fora, mas quando chega para Deus, nós queremos o mínimo de sacrifício possível. Eu tenho que te dizer, não é cristianismo isso que você está esperando. Não é cristianismo. E não é isso que você confessou e professou seguir diante da igreja local e diante de Deus. Esses cristãos estavam indo ver irmãos na cadeia. Eu acho que ninguém aqui recebeu uma pancada tão forte como estas pessoas receberam, ao ponto de receber uma advertência tão forte para atentarem o perigo de deixarem a vida cristã. Hoje um rato para um elefante. Considere isso. Então vamos entrar propriamente no texto para a gente não divagar muito. Devemos entender a comunhão da seguinte maneira: de duas vias. O meu relacionamento com Deus e as minhas implicações com Ele. Comunhão começa com Deus, tá? E se você tem comunhão com Deus, invariavelmente, sem dúvida nenhuma, você vai ter comunhão com o seu próximo. Um outro exemplo: se você verdadeiramente ama Deus, o que segue? Que você vai amar o seu próximo. Matemática simples. Causa, efeito. Se eu não amo o meu próximo, não ouse dizer que ama a Deus.
Não. Se você está próximo de Deus, se você tem comunhão com Deus, se você está amando a Deus, isso será refletido naturalmente no seu próximo. Comunhão também é o meu relacionamento com Deus e as suas implicações com o próximo. Então comunhão não é sentar numa roda e ficar falando de Bíblia somente. A gente pode falar de Bíblia o dia todo e ainda não ter comunhão. Nós podemos usar a Bíblia para N situações que não envolvam a glória de Deus. Nós podemos usar a Bíblia para mostrar que sabemos. Nós podemos usar a Bíblia para mostrar que o outro não sabe. Nós podemos usar a Bíblia para atacar outra pessoa. Mas nós podemos usar a Bíblia para edificar o próximo. Não basta dizer, olha, nós somos o povo da Bíblia. Às vezes os batistas são conhecidos assim, né? O povo da Bíblia. Se você faz uso do que é santo de uma forma profana. O autor ele não está preocupado com o ativismo, com números no sentido, quantas vezes você vai à igreja, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seguinte, que tipo de presença, ou qual é a qualidade da sua presença quando você está com os irmãos? O que você adiciona na vida das pessoas quando você está próximo de alguém? Essa é a preocupação do autor. O que o autor do texto usou para chamar a atenção daqueles irmãos a terem uma vida cristã consistente por meio da comunhão? Temos 3 questões aqui que ele usa. Primeiro, ele apela para o Evangelho. Volte lá no verso 19. Verso 19 e 21, ele trata o Evangelho. E é uma coisa interessante, porque hoje, quando se tem a preocupação com as pessoas que não querem vir à igreja, das pessoas que estão querendo abandonar a igreja, nunca o Evangelho é a primeira e a única opção para se dizer por que a pessoa tem que permanecer numa igreja local. Olha, não, nós vamos inventar mais coisas para que você se sinta confortável e tenha alegria de estar no nosso meio. Não, nós vamos procurar trazer outras pessoas aqui para falar. Às vezes as igrejas, agora eu quero expandir isso porque eu quero usar para acessar a sua memória no sentido de que isso acontece no nosso dia a dia. De que o Evangelho por si só não é suficiente para manter pessoas. E por causa disso, alguma outra coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que mudar. O autor diz o seguinte, verso 19 e 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo ou recente, vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O autor está dizendo o quê? Olha quem Jesus é e olha o que ele fez. Isso não te motiva? Então alguma coisa está errada. Se você faz uma confissão de que Jesus é tudo na sua vida, mas quando chega no momento de fazer de Jesus tudo na sua vida, para aguentar a vida, e você abre mão disso, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está terrivelmente errada. O Evangelho é e sempre será suficiente. O Evangelho é e sempre será suficiente. O Evangelho é o que vai espantar os bodes e o que vai alimentar as ovelhas. O Evangelho é que faz separação entre bodes e ovelhas. O Evangelho é o que conforta o coração do salvo. O Evangelho é o que desafia o incrédulo. Mais nada. O Evangelho é o que teremos por toda a eternidade. Imagina, irmãos, pensar que o céu é chato, ou será chato, porque lá nós vamos ter culto todo dia. Porque a pessoa às vezes acha que ter culto é um peso, é um fardo, é uma coisa, é uma lamúria ter que se dirigir à igreja para cultuar a Deus. Então, eu quero aproveitar o máximo do meu tempo aqui na terra, porque quando eu for para o céu, vai ser só Jesus Cristo e não vai ter tempo para mim. O que você confessou diante de Deus quando você foi salvo?
O que o autor está usando é isso. Olhe para Jesus, considere quem Ele é, considere o que Ele fez. Você não precisa mais adorar a Deus, apesar que nós nunca precisamos, mas esses cristãos dessa época sabiam de proximidade o que era o culto da antiga aliança, ficar do lado de fora, enquanto só uma pessoa entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e ainda com o pavor de saber que se Deus rejeitasse, o ano seria terrível. Eles tinham acesso direto a Deus, não havia mais uma mediação falha, repetitiva. Deus fez algo de uma forma completa, suficiente e eterna, e essas pessoas tinham uma liberdade que muitos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, dariam tudo para ter. Você pode no quarto seu, fechando a porta, dizer: Pai nosso, e ali você está no trono de Deus, na sala do Senhor. Você não precisa de que o João Vitor vai lá e medie algo para você, entre você e Deus. Não! Você tem livre acesso por causa da obra de Jesus. Hoje temos pessoas desviadas dentro e fora da comunidade local, porque o Evangelho, Jesus e a sua obra, não é visto ou considerado como única razão de estarmos juntos em nome do Senhor. O periférico torna-se mais importante do que o Evangelho. Pense em N coisas que já aconteceu nessa igreja, que já te desmotivou a não querer vir mais, ou a deixar de vir num determinado dia. E pense se naquele motivo era motivo suficiente, mais importante de quem Jesus é e o que Ele fez por você. Quando a vida cristã não é consistente, o eu toma conta. O meu prazer, a minha vontade, o meu jeito. Se não é do jeito que me deixa, então eu não quero, eu não faço, eu não vou, eu não participo. Considere o seguinte, e eu estou falando abertamente para todos: por que você não canta? Porque você não canta para mim, você não canta para o João Vitor, e o louvor não é para você. Considere, por que durante os hinos e cânticos, e eu estou na frente, eu vejo todo mundo, por que você não abre a boca para cantar? Talvez não conheça a letra. Ok, e se você conhece a letra? Ok, eu não conheço a letra, mas eu quero aprender a letra porque Deus é digno. É uma advertência, sim. Isso reflete na sua confissão. Isso é viver de Deus da boca para fora. Nós nos reunimos, nós escolhemos as músicas, nós fazemos tudo para que a sua vida com Deus seja de fato consistente. Não é para mim, é para Deus. É para Deus. Porque eu tenho que me reunir com os salvos. Porque Cristo morreu e ressuscitou por você. Só por causa disso. Você confessou que crê no Evangelho? O Evangelho é isso. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Por que eu tenho que estar junto com os irmãos? Porque Cristo morreu e ressuscitou por você. Que por causa do sangue dele, você pode se aproximar sem medo algum. Pode se aproximar de Deus sem medo algum, porque o seu Salvador também é o seu sacerdote diante do Pai. Para ter uma vida cristã consistente através da comunhão, é importante considerar quem Jesus é e o que Ele fez por você. Eu não perco sono mesmo, quando eu sei de pessoas que deixam de vir à igreja por causa de questões periféricas.
se eu sei que o Evangelho está sendo pregado. Eu oro, eu lamento, mas eu não perco o sono. O Evangelho é o que vai te manter nessa vida e na vida por vir. Se eu trocar isso por qualquer outra coisa, que vise simplesmente te manter por manter aqui, eu vou estar dizendo, eu vou me tornar um idólatra. Eu vou trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Considere essa primeira apelação do autor. Ele olha para aqueles irmãos e diz: não abandonem, lembrem do Evangelho, lembra quem Jesus Cristo é, lembra o que Ele fez por vocês. Segundo, uma outra forma dele apelar, ele fala o seguinte: vocês precisam notar o efeito do Evangelho. Jesus, ele abriu vivo um novo caminho. Jesus, ele purificou vocês. Ele é um sacerdote excelente. Quando falo grande sacerdote, é a ideia da excelência. Nós temos o melhor sacerdote. Eu não sou o seu primeiro pastor, eu sou co-pastor. Você é pastoreado por Jesus. Então lembre disso. Não é a mim que você está respondendo primeiramente, é a esse grande sacerdote, esse supremo pastor, o pastor da sua alma, que você está respondendo. Não sou eu que estou guiando a sua vida, eu sou co-pastor. Jesus é o seu pastor. Pense nas implicações das suas decisões, sabendo disso. Jesus é o meu pastor. E não somente lembrar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai me ajudar a não sentir falta de nada. Mas e quando Ele direcionar e dizer, faça, não faça? E aí? Quais são os efeitos do Evangelho? O segundo apelo para aqueles cristãos é fundamentado na resposta à obra de Cristo. Ou seja, se você considera o Evangelho, qual é a resposta prática então? O que eu tenho que fazer? Olha o versos 22 e 23. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Essa sessão gira em torno dessa ideia. O que é importante, o que é necessário para que você não vacile? Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Evangelho tem um centro de comando na vida da pessoa, que é o coração. Mas um coração sincero e purificado. Aproximemo-nos, conforme o texto diz, com um coração sincero. E Deus sabe se tudo que eu estou fazendo aqui é com sinceridade. Mas há uma forma também de provar se o que eu estou fazendo é com sinceridade, que é no efeito do Evangelho na vida dos irmãos. Mas você sabe da situação do seu coração. Se você está se aproximando com o Evangelho no coração, purificado, em santidade, em sinceridade, o Evangelho, quando instalado no coração, produz uma grande confiança. Por isso que ele diz, certeza de fé. Plena certeza de fé. Há uma redundância aqui. O autor, ele não tem um recurso que tem no computador hoje, olha, eu vou sublinhar e eu vou deixar em negrito. Mas eu vou colocar palavras repetitivas ou palavras sinônimas perto para que você entenda o seguinte: eu estou dando uma ênfase. Quando o Evangelho está no coração, essa pessoa possui uma grande certeza, grande confiança em Deus, acompanhada de um grande testemunho. Ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, porque quem tem fé em Deus, espera em Deus. Quem tem fé em Deus, tem esperança em Deus. Essa grande certeza
somada a uma grande esperança, produz uma confissão, mas também um compromisso público. E olha o que o autor vai tratar aqui. No verso 22, ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Então, questões internas. O Evangelho te prepara internamente. E quando você aplica o Evangelho a você internamente, você sabe onde precisa ser sincero, aonde há necessidade de purificação. Mas o Evangelho é algo que não tem como você barrar o poder dele, no sentido de deixar com que isso não flua dentro de você. Lembra a conversa de Jesus com a mulher samaritana? Rios de água viva. E sabe qual é a maior expressão que alguém pode ter de um coração sincero e de uma consciência limpa? É quando essa pessoa vem publicamente, confessa o Evangelho e é batizada. Olha o que o texto diz: lavado o corpo com água pura. Todas as questões metafóricas, ou ideia de espiritual, ele tratou. O sangue na consciência, um coração sincero e puro, mas ele fala da lavagem de água, que faz parte de uma confissão. O que acontece em todo batismo? A pessoa faz o quê? Uma confissão pública. Ela desce as águas dizendo: olha, eu morri com Cristo e eu ressurgi para uma nova vida. Por isso o batismo não é uma questão opcional. Eu quero estar na igreja, não quero ser membro. Eu quero estar na igreja, mas eu também não quero batizar. E a minha vida com Deus vai bem assim. O autor, ele entende que há coisas muito profundas e muito sérias quando essas coisas são desprezadas. Você publicamente, diante da igreja local, confessou: Jesus é meu Senhor. E eu vou fazer dessa confissão algo prático com vocês, enquanto Deus me guardar aqui. Somente o Evangelho produz uma vida cristã consistente que resulte em verdadeira comunhão. Por último, a responsabilidade do Evangelho. O terceiro apelo para aqueles cristãos é fundamentado em medidas práticas para uma vida no Evangelho sem vacilação. Então, esse próximo ano, que Deus permitindo, nós entremos nele, considere isso. Você vacilou nesse ano? Às vezes você pode ter sido frequente, mas você sabe se você vacilou espiritualmente. Você sabe se você teve uma comunhão consistente com Deus. Se a ideia de um novo vivo caminho para você deixou de ser atrativo num determinado ponto da sua caminhada esse ano. Mas que isso não aconteça nesse próximo ano. Não vacile. Não vacile. E aí ele diz o seguinte: a construção do argumento é a seguinte: o risco de se desviar é remediado quando a obra de Cristo, o Evangelho, é alimentada em nosso coração e confirmado com as nossas obras. A única forma que você tem de não se desviar é abraçar o Evangelho. É você, Cristo, somente. As outras coisas não são essenciais, no sentido de motivação, são essenciais para apresentação, para demonstração de que isso de fato é algo consistente na sua vida. Mais precisamente, estar ocupado com o Evangelho nos mantém constantes com Deus. Quando isso acontece, a vida cristã se torna uma vida consistente, firme, unida e confirmada com Cristo. Assim, o foco de estarmos juntos é para nos ministrarmos aos outros, ministrarmos uns aos outros, a fim de que a confissão da esperança seja mantida. Que é o que o autor vai dizer. Vocês se reúnem para que um anime o outro a manter a confissão, a continuar caminhando. Então, as aplicações, que são versos 24 e versos 25, para a gente terminar. Isso
É a aplicação do autor, então é a aplicação do sermão, de tudo que ele está dizendo. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ok? Eu considero quem Jesus é, considero o que ele fez. Tenho uma resposta no meu íntimo adequada. Cuido dentro e fora. E isso tem resultado na onde eu estou. Se isso não tem resultado onde eu estou, significa que eu não estou considerando. E eu não estou respondendo particularmente ao Evangelho. Quais são esses resultados? Considerar uns aos outros não é um alvo a ser alcançado, mas é um resultado natural e orgânico, ou seja, vivo, de um coração sincero e purificado pelo Evangelho. Sua preocupação não deve ser vir à igreja, mas ter um coração controlado pelo Evangelho. Ou seja, eu não estou pregando para que você, agora eu tenho uma meta, considerar todo mundo, porque eu preciso disso. Não, isso não é uma meta, isso é um resultado. A meta é o Evangelho. A meta é o seguinte: quem Jesus é para mim e qual deve ser a minha resposta sobre quem Ele é para mim. Qual é o resultado disso? Para com Ele e para com o meu próximo. Então, considerar uns aos outros, conforme o texto diz, significa que eu não trabalho sozinho aqui. Significa que é uma responsabilidade de todos interessar-se pelo bem-estar de todos, ou se interessar pelo bem-estar de todos. Que não cabe ao pastor ou aos diáconos somente saber como anda a vida dos irmãos, mas aquele que tem um coração controlado pelo Evangelho vai ter como algo natural estimular o seu próximo a manter a sua confissão juntos diante do Senhor. Estimular o amor às boas obras só é possível quando presente com o corpo de Cristo na igreja local. Amor e serviço contribuem para uma vida cristã consistente. Ele diz: consideremos-nos também uns aos outros, com que propósito? Para estimularmos ao amor e às boas obras. E a palavra estimular aqui, no original, é literalmente provocar. Mas é quando essa palavra é usada no sentido negativo, né? Então a gente pensa em duas torcidas organizadas que se encontram e uma fica provocando a outra. Ou quando há uma antipatia com uma pessoa e um fica provocando o outro. A ideia aqui é na intensidade dessa provocação, mas da forma positiva. Ao invés de nos reunirmos para que exista uma provocação pecaminosa, nos reunamos para que tenhamos uma provocação santa, para que um provoque no outro, estimule o outro primeiramente a amar a Deus. E aí vem essa pergunta: a sua comunhão durante esse ano foi consistente ao ponto de você ser um provocador desse tipo? Ou as suas provocações foram para o outro lado, que você produziu na vida das pessoas que estão aqui? Eu me aproximei e provoquei com que as pessoas amem mais a Deus, porque eu estou amando a Deus, ou eu me aproximei e provoquei qualquer outra coisa, menos amor e boas obras? Essa é uma forma de você se manter animado na fé, e essa é uma forma de você animar os que estão desanimados na fé. Por isso que não é simplesmente estar na igreja, mas é a qualidade da presença que nós devemos nos preocupar. Qual é a relevância da minha presença na vida dos meus irmãos? Sou útil ou não? Aí se você pode dizer: poxa, eu não me vejo fazendo nada, eu acho que eu não posso fazer nada. Não é isso que o texto está tratando. Todos podem estimular uns aos outros, desde que considerem a Jesus, considerem o Evangelho. Qual é uma dessas boas obras que nós devemos estimular uns aos outros, então? Com que o autor culmina e que estava em jogo? O produto final desse desânimo da igreja
era o seguinte: a igreja iria fechar. Ninguém mais iria se reunir. Ninguém mais estaria junto. Quando eu falo igreja, não estou falando do corpo de Cristo, estou falando da igreja local. O autor estava apelando com aqueles irmãos não se esparramassem, mas permanecessem unidos a despeito de todas as dificuldades que estavam enfrentando. Estimular o amor e as boas obras. Uma dessas obras é essa: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. E a palavra aqui, admoestação, não é exortação, não é o aspecto positivo. Aqui é literalmente puxar a orelha, chamar a atenção. É você colocar do lado da pessoa e realmente, o que está acontecendo? Por que você está desanimado? Como posso te ajudar? Se é uma razão pecaminosa, admoesta. Se não é uma razão pecaminosa, console, exorte, anime, seja misericordioso, longânimo, ajude. Mas deixar de congregar é passivo de admoestação. Tanto que até no que nós tratamos sobre disciplina eclesiástica para os membros, uma das maneiras de disciplinar o membro é a pessoa que se torna excessivamente faltosa. A pessoa que vem à frente da igreja local, assume um compromisso, faz uma confissão e abandona o compromisso assumido. Isso é passível de disciplina. Você não tem que estar aqui porque você pode ser disciplinado, mas por causa do Evangelho, por causa da sua confissão. Uma dessas boas obras é congregar. O último estímulo do autor a remediar a apostasia com uma vida cristã consistente é vista na importância de reunir-se com o corpo de Cristo. Nós nos admoestamos uns aos outros para que ninguém vacile, para que ninguém manqueje, para que ninguém fique no meio do caminho. E isso é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós. Quando você vier perguntar para mim, pastor, e fulano de tal, o que aconteceu? Antes de vir perguntar para mim, tente você ligar para essa pessoa. Tente você entrar em contato com essa pessoa. Às vezes, por descrição, eu sei do estado de inúmeras pessoas, eu não posso sair falando. Então é bom às vezes que você pergunte. Mas se você chega nesse ponto de não saber, algo está errado com você. Você tome a iniciativa e entre em contato. Pergunte, saiba o que eu posso fazer, como eu posso orar. Você é esse instrumento de Deus para estimular o outro irmão a manter essa confissão. Isso significa que a igreja está vivendo como um corpo vivo, organicamente funcionando, e não só de boca, e não só de fachada. Se a sua confissão em Cristo é verdadeira, isso é um resultado natural. Isso não depende do seu temperamento, isso não depende do seu grau de intimidade, isso depende de você estar disposto a obedecer a Cristo ou não. Porque aqui é praticamente um imperativo. Não deixemos de congregar. Estimulemos-nos uns aos outros. E por fim, esse assunto é tão importante e crucial, porque é através da comunhão que podemos manter nossa confissão e estimular nos outros a caminharem na confissão feita. Como também o dia se aproxima, onde Cristo julgará o seu povo. Lembra que eu falei no início? Nós não vamos passar desapercebidos. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Talvez você possa pensar, eu vou deixar para me preocupar no dia. Eu vou deixar para me preocupar no dia. No livro do Apocalipse, essa é uma interpretação particular, no início é falado que os 24 anciãos, eles depositam suas coroas aos pés de Jesus, os diademas. E há uma forma de tentar identificar quem são esses 24 anciãos,
né? Dependendo da tradução, fala daqueles que foram remidos, mas eu vou abordar da forma que se trata dos santos, tanto da antiga quanto da nova aliança. E lá no Apocalipse 19, quando Cristo vem com o seu povo, diz que ele vem com a cabeça cheia do quê? Diademas, plural. A ideia que eu tenho dessa situação é que no tribunal de Cristo, onde haverá perdas e ganhos de galardões, os galardões não são para nós, são para entregar aos pés de Cristo, porque Ele é digno de receber a adoração, a honra e o louvor, e não para que nós andemos durante o período do reino nos exaltando, mas continuando no serviço que já é prestado aqui. E que a melhor forma de você honrar a Jesus é você colocar uma coroa na cabeça dele. Mas sirva agora. Viva para Ele agora. Não chegue naquele dia de mãos vazias. Isso daqui não é um terror psicológico. É um privilégio de você demonstrar se você ama de fato o Senhor. O que você vai depositar aos pés dele quando você o ver? Porque ninguém vai ficar com coroa na cabeça diante do Rei dos Reis. Daquele que é digno de glória, honra e louvor. Se Ele é o seu Senhor, demonstre isso servindo a Ele. Vamos orar. Pai, Sua palavra é dura para mim, é dura para o Seu povo, mas também, Senhor, nós louvamos a Ti pelas doces consolações do Seu Espírito. Obrigado porque o Senhor não nos trata segundo as nossas obras. Obrigado pelo Evangelho, Senhor. Conforme a Tua palavra diz, em Efésios 1,6, que o Senhor nos fez aprazíveis para si no amado. Obrigado porque não está nas nossas costas esse fardo de satisfazer o Senhor já se satisfez em Cristo. Mas por que vamos viver uma vida medíocre diante do Senhor? Se o Senhor tem sido tão bom, tão gracioso conosco, por que não vamos levar a sério as coisas do Senhor? Me ajuda, Senhor, a servir o Teu povo com fidelidade. Ajuda, Senhor, as pessoas que aqui têm vindo a caminhar com o Senhor com fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. E daqui a pouco nós temos a assembleia.